No último domingo aí, saiu uma notícia bombástica que abalou o mundo do futebol e dos esportes em geral. Os maiores clubes de futebol da Europa querem fazer uma liga independente, organizada pelos próprios clubes, e deixar a Champions League da UEFA de lado. Esse campeonato independente se chamaria Superliga Europeia. Mas por que esses times querem organizar esse campeonato? Por que eles deixariam a Champions League de lado? O que a UEFA vai fazer para impedir que isso aconteça? Eu sou o Martim, bem-vindo ao canal Sportologia e hoje eu vou te contar qual é a dessa Superliga Europeia. Se você tem interesse no vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. E pra quem tá meio perdido ou simplesmente não sabe porque tá morando em uma caverna, não sei, 12 grandes clubes da Europa querem fazer uma liga independente. Dessa forma, a Champions League ficaria de lado e seria um campeonato secundário, com menos importância. E dentro desses 12 clubes, a gente tem o que a gente chama do Big Six lá da Inglaterra, ou seja, o Arsenal, o Tottenham, o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool e o Chelsea, os 3 maiores da Espanha, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, e os 3 maiores da Itália, Juventus, Inter de Milão e Milan. O pessoal ainda está especulando que o PSG, o Bayern e o Borussia Dortmund acabem entrando, mas por enquanto eles não estão dentro. E a ideia é fazer um campeonato com 20 times para substituir a Champions League. Desses 20 times, 15 seriam fixos, que são esses que eu acabei de citar, e os outros 5 seriam rotativos, então poderiam mudar todo ano e provavelmente serão escolhidos de acordo com o desempenho no campeonato nacional deles. Tá, mas e essa ideia maluca surgiu do nada? Como é que é essa história? Bom, na verdade, esse campeonato já vem sendo especulado há alguns anos, acho que uns 5 anos mais ou menos, mas ele só se concretizou agora. Ele deriva basicamente de uma insatisfação dos clubes em relação a como a Champions League é organizada. A maneira que a Champions League é organizada hoje em dia não se alinha totalmente com os interesses desses grandes clubes, e isso acontece principalmente por causa de 2 motivos. O primeiro é que os clubes não têm quase nenhum controle sobre a parte comercial do campeonato, então eles não podem decidir para quem os direitos de transmissão vão ser vendidos ou quem vai ser simplesmente o patrocinador da competição. E o segundo motivo é que esses times alegam que o formato da competição em si é muito ruim, porque eles dizem que tem muitos jogos que ninguém quer assistir, como por exemplo na fase de grupos, e que os jogos legais mesmo entre os times grandes só começam a acontecer lá para as quartas de finais. Então eles acabam perdendo audiência e antigamente perdiam venda de ingresso também. Sobre o primeiro ponto, eles tentaram convencer a UEFA de que ela ficasse só com a parte esportiva do campeonato. Então que ela organizasse só as datas dos jogos, escolhesse os juízes, os estádios, e que a parte financeira, a parte comercial ficasse para os clubes. E a UEFA obviamente recusou isso, né, já que ela estaria perdendo o poder financeiro que ela tem sobre um campeonato que é dela. E já que eles não conseguiram convencer a UEFA, eles começaram a pensar, né, pô, será que não tem um jeito da gente criar uma liga independente em que a gente controla para onde o dinheiro vai, quanto o campeão vai ganhar, quanto o vice vai ganhar, em que a gente realmente tem esse poder comercial sobre a nossa liga? E pesquisando sobre esse assunto, eles chegaram a negociar com o banco de investimentos americano JP Morgan e descobriram que eles conseguiriam, no primeiro ano de liga, já ter uma receita de 3 bilhões de euros. Só para vocês terem uma noção, se a gente dividir esse valor de 3 bilhões de euros por 20, que é o número de times que participaria dessa Superliga Europeia, isso dá um valor de 175 milhões de euros. Esse valor de 175 milhões de euros é maior, por exemplo, do que a premiação que o Bayern ganhou no passado por ganhar a Champions League. Isso se a gente contar que cada time vai receber uma fatia igual do orçamento, o que com certeza não vai acontecer. O campeão, então, ganharia ainda muito mais. E sobre o segundo ponto, de que a Champions League tem realmente muitos jogos ruins para assistir, eu concordo em certa parte. A fase de grupos eu acho bem chata, assim. Em geral, são grupos de 4 times, né, em que os 2 primeiros massacram os 2 últimos. Então, ver fase de grupos, pelo menos pra mim, eu não tenho muito interesse. Mas a UEFA já tem planos para mudar isso, então a Champions League, a partir de 2024, seguiria o formato suíço, em que você pode pesquisar no Google aí, mas é um formato basicamente em que a gente tem mais jogos entre os times grandes, mas os clubes não estão com paciência para esperar até 2024, eles querem uma mudança agora. E na primeira vez que eu ouvi essa notícia da Superliga Europeia, eu fiquei bem animado, eu pensei, caraca, a gente vai ter um super campeonato com os melhores times da Europa, a gente vai ter jogão toda semana, então vai ter Liverpool, Real Madrid, Barcelona e Manchester United, sei lá, Juventus, Inter de Milão, enfim, toda semana, vai ser muito da hora. Mas aí eu comecei a pensar um pouco, pensei bem na verdade, li algumas opiniões de outras pessoas e cheguei à conclusão de que talvez essa Superliga Europeia tenha vários problemas e não seja tão legal assim. E o principal problema é que dos 20 times que jogariam essa liga, 15 teriam vaga garantida todos os anos no campeonato. E isso meio que acaba com qualquer mérito esportivo que existe hoje no futebol, né? A gente não teria times que estão indo muito bem hoje, como Atalanta, West Ham, Leicester City, jogando o principal campeonato do mundo,
simplesmente porque eles não foram inclusos na panelinha. Enquanto esses times não jogam o campeonato, a gente teria times que não estão indo nada bem nos últimos anos, como Arsenal e Milan, jogando todo ano simplesmente porque eles têm história, não porque eles são os melhores times atualmente. E isso pra mim não faz absolutamente nenhum sentido. E a gente tem alguns nomes bem importantes comentando essa Superliga, como o Alex Ferguson, treinador lendário do Manchester United, e ele basicamente foi contra a Superliga e disse que considera ela uma piada. A reação geral dos torcedores, tanto dos que torcem para algum time da Superliga quanto daqueles que não torcem, é de ser contra mesmo essa liga, dizendo que ela pode ser inclusive o fim do futebol. A UEFA obviamente não quer que essa Superliga aconteça, porque enfraqueceria a Champions, que é o principal produto dela, já está colocando várias medidas para impedir que isso aconteça. Ela já anunciou, por exemplo, que times que participarem da Superliga não vão poder mais participar dos campeonatos nacionais. Então Barcelona e Real Madrid, por exemplo, não poderiam mais jogar La Liga, o Liverpool, Manchester City, o Manchester United não poderiam mais jogar a Premier League, e os jogadores que jogarem a Superliga não vão mais poder jogar pelas suas seleções. Então isso é bem forte. Os jogadores, por exemplo, não poderão jogar a Eurocopa, a Copa do Mundo, que são competições bastante importantes, né? E bom, qual a minha opinião pessoal sobre essa Superliga Europeia de Futebol? Eu particularmente acho uma completa palhaçada. Eu acho que vai contra qualquer essência do futebol. Pra mim, pelo menos, uma parte fundamental do futebol é de qualquer time, independente do tamanho, da sua história, é chegar lá dentro de campo e poder competir de igual para igual com o time que está do outro lado. Com essa Superliga, a gente assistiria sempre os mesmos times jogando, é realmente uma panelinha, e a gente não teria casos super legais, como o da Atalanta mesmo na última temporada da Champions, do Lyon, que eliminou o Manchester City. E bom, toda essa história me faz questionar também se os grandes clubes de hoje em dia estão grandes demais, né? Será que eles têm poder suficiente para romper com a Champions League, a maior competição de clubes do mundo, que já acontece há décadas, super tradicional? Bom, eu espero e acho que eles não têm esse poder, mas a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Eu só quero deixar claro que eu sou contra essa Superliga Europeia do jeito que ela está estruturada para ser hoje. Se eles fizessem, por exemplo, uma liga entre todos os times da Europa, então entre os gigantes, os grandes, os médios, os pequenos, os nanicos, fizessem um esquema de divisões em que tem rebaixamento, acesso, e mantivessem a questão do mérito esportivo, eu acho que aí sim seria muito legal de ver. Imagina um campeonato só, quem tem todos os times da Europa e que os melhores continuam na primeira divisão, os piores caem de divisão. Pô, eu acho que seria muito legal. E deixar bem claro aqui que eu não sou contra os clubes, por exemplo, organizarem uma própria liga. Eu não assisto a Champions League porque é organizada pela UEFA. Eu assisto a Champions League porque os times que eu quero assistir estão jogando nela. O que eu só acho errado é do jeito que está sendo feito hoje, né? Que tira totalmente o mérito esportivo e faz uma panelinha entre os grandes clubes hoje em dia. E bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Saí do trabalho, já fui fazer ele bastante na correria, são quase meia-noite aqui. Então, se você gostou, deixa o like no vídeo, comenta aí o que você acha sobre essa Superliga Europeia, se você é a favor, se você é contra, vamos debater. Se inscreve no canal aí se você não for inscrito e compartilha aí com todo mundo, com seu amigo, com sua família, com seu cachorro. Beleza? Valeu!